Amores, então sejam oficialmente muito bem-vindos aqui à nossa aula número 55 da Doutora Flix. E eu escolhi um tema muito importante que é como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer. E, querendo ou não, eu também estou passando por algumas turbulências interessantes aqui na minha vida. E eu achei muito eu só observei, né? Hoje de manhã estava voltando para casa aqui da escola da minha filha, e eu falei, não, imagina, o que eu estou passando está tudo certo. Aquelas mentes positivas, né? Aquelas coisinhas que a gente aprende em terapia também, não, vamos olhar para o lado bom das coisas. E eu falei, não, eu tô com saúde aqui, né, de corpo, eu tô com corpo, né, não tô no hospital, tá tudo certo. De repente, amores, ó lá, então estou aqui meio lesionada, aqui dando aula, mas é uma felicidade muito grande poder falar com todos vocês. Fátima, seja muito bem-vinda, minha linda, conseguiu entrar! Bem-vinda, que saudades, amor! Consegui, eu acho que estava dando inválido o É link, não algum sei link se que eu acho copiei errado. errado ali, né? Ai, amores, então é o seguinte, que felicidade ver todos vocês aqui reunidos, aos novos integrantes, Helena, Kelly, Josiane, sejam todos muito bem-vindos. Aos velhos integrantes, Maria, estava morrendo de saudade de você. Maria Marie, que faz um tempão que não vem para a aula, mas a gente começou lá em julho do ano passado também os encontros, estava presente em todos. Maria, Elisângela, Eric também, que já está participando dentro do GCN, Valdirene super ativa ali dentro da nossa comunidade da doutora, Fátima aqui presente, já com a comunidade dela já estourando. Obrigada por todos vocês estarem aqui conosco, e precisamos entender que isso daqui tudo é um fluxo, e dentro da comunidade a gente deu uma pausa de um mês e estamos voltando aqui às atividades dos nossos encontros. A gente tem 2 comunidades, para quem ainda não faz parte, venha, por favor, que é a comunidade da Doutora Prosperidade, compartilhe o áudios, compartilhe consciências, ali a gente faz trocas mais de pertinho dentro do WhatsApp, fala sobre dinheiro, sobre organização, sobre desenvolvimento pessoal, e temos a comunidade do GCN também, que é o nosso grupo de conexão de negócios, que provavelmente agora a gente deu uma reformulada nele, para vocês conseguirem se conectar de uma forma mais forte, e estamos vendo todas as evoluções que podem ser feitas aqui dentro do nosso programa, do nosso processo, da nossa condução. Kelly, tudo bem, meu amor? Agora vi o rostinho da Kelly. Tudo bem, minha linda? Então, a gente tem dentro aqui da nossa Doutora Flix, dentro do nosso canal do YouTube, muitos conteúdos importantes. Ananda, por onde que eu começo? Você pode começar pelo começo, pela aula 1 da Doutora Flix. Então, dentro do canal do YouTube, deixa eu até puxar aqui, porque tem gente que não sabe até essas funções dentro do YouTube. Deixa eu puxar aqui bem rapidinho, não me delongando, mas só para mostrar para vocês aqui. Dentro do canal do YouTube, a gente tem uma playlist, aqui tem os vídeos, Reels, e tem as playlists, e dentro das playlists a gente tem a Doutora Flix, que aqui aparece todos, né, para vocês, tem algumas coisas privadas, mas aqui tem a Doutora Flix, tem todo um banco aqui de conteúdos para vocês sobre networking, sobre os livros, sobre liberdade financeira, sobre terapia, sobre negócios, investimento. Então tem bastante conteúdo ali, e temos também conteúdos aqui dentro do nosso blog, do nosso site. Então tem doutoraprosperidade.com.br. À medida do tempo a gente vai trazendo esses conteúdos para textos também. Então é importante aqui que vocês entrem no nosso site e vejam todos os conteúdos que a gente já produziu. Aqui como organizar, tarará. Ó, esse daqui foi uma aula que a gente deu dentro do GCN, Círculo de Ouro, como propósito transforma negócios e pessoas.
E aqui, de verdade, eu mesma estou aprendendo com esses conteúdos que a gente está produzindo aqui com a equipe. Aqui tem a aula, e aqui também tem a nossa consulta MCO. Quem ainda não fez a nossa consulta MCO, que é Mapeando, Clarificando e Orientando, venha uma hora comigo para fazer um raio-x da tua prosperidade como um todo, entender o que está te travando e já dar orientação prática, tá? Aos novos integrantes aí, podem me chamar no WhatsApp que a gente faz esse trabalho aqui com vocês, para vocês virarem já clientes oficiais aqui, a gente começar a entender a jornada de vocês e o que se requer aí de processo também, para a gente poder se ajudar de uma forma mais intensiva. Os conteúdos aqui, eu dou geralmente em mapa mental, então se eu olhar para o lado é porque eu estou escrevendo as consciências, então como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer. A doutora Prosperidade, ela trabalha muito organização, pessoal, organização. Então, a gente vem desde Bandeira do Brasil, Ordem e Progresso. Organize para você ter dados, para você progredir. Não organize em cima de achismos. E eu estou gostando muito dessa forma e estrutura que eu criei aqui de organização, mapa mental. Então, isso daqui serve para vocês também. Eu uso hoje a plataforma mindmaster.com. Dá direito, amores, a 3 mapas gratuitos. E se vocês quiserem produzir mais mapas, vocês pagam, tem o pago dele. Mas isso daqui já é muita contribuição e eu, inclusive, recomendo para os meus clientes e para os meus mentorados aqui. Hoje também a gente tem um programa Start, que estamos desenvolvendo líderes de comunidades, fazendo o formato que a gente faz, indo para o canal do YouTube, um especialista, um grupo de WhatsApp e um canal do YouTube. Então, hoje, eu dou o meu conteúdo aqui dentro da Doutora Prosperidade, mas antes eu não produzia conteúdo de uma forma profunda e dava conteúdo aí de outros especialistas. Então, quem é especialista e quiser também entrar para o programa, a gente tem mais 5 vagas para esse programa. Desculpa só os direcionamentos iniciais aqui, mas só para vocês saberem um pouquinho do que a gente está trazendo. E lógico, Ananda, tem algum problema de prosperidade, eu estou com dívida, estou aqui amarrado em algum lugar, entendendo essa parte terapêutica, de negócio, é o nosso trabalho, entre em contato com a gente, pode ser pelo site, e tem inclusive o meu WhatsApp aqui dentro do YouTube, tá? Vocês podem entrar em contato. Então, vamos lá. É interessante que vocês peguem essa forma aqui que eu estou trazendo, porque a nossa consciência, ela cria um emaranhado muito doido. E é muito fácil a gente se confundir em cima do emaranhado, criar uma história, em cima dessa história a gente cria uma realidade. E hoje, eu caí criando uma realidade. A Kátia só... Ai, desculpa mostrar, tá bem horrível. Mas entendemos que o bom e o ruim nós criamos. Então, eu queria deixar muito bem claro isso daqui para vocês, tá? Não adianta eu culpar a areia, eu escorreguei hoje numa areia, deixa eu até fechar aqui. Depois, no final da aula, eu vou fazer uma baixa de todas as informações aqui do mapa, tá? Sempre voltando, eu sempre vou. Tem gente que é muito começo, meio e fim, e não consegue me acompanhar, sinto muito por isso, mas eu não consigo fazer diferente do que eu estou fazendo, e sim, lógico, sempre vou buscar aqui melhorar à medida do possível para vocês, tá? Mas eu sempre vou trazer essas informações em blocos de consciências, algumas conclusões que a gente tira aqui do conteúdo, perguntas para vocês se fazerem. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, eu vou achar uma resposta, a Elisângela vai achar outra, a Fátima vai achar outra, tá? E algumas ações direcionadas para vocês. E quem está aqui, por favor, me mande um oizinho ali no WhatsApp, ou se você está assistindo essa aula depois, me mande um oi no WhatsApp, para eu te mandar esse material aqui, que eu criei um material bem sucinto, mas de presente, de coração aí para vocês, que tem a ver com o conteúdo desse encontro, tá? Então, vamos lá. Recomendei MindMaster. Vou falar sobre as historinhas que a gente cria, e tudo isso tem a ver com tudo que vai partir do conteúdo desse encontro. Deixa eu fechar aqui para eu ficar grandinha aqui também e vocês conseguirem me acompanhar. Cadê? Ó. Então, é o seguinte, novos alunos, o que eu recomendo? Tenha um caderno da Doutora Prosperidade, coloque conclusões, coloque perguntas, coloque ações.
A ideia é não sair daqui com mais um combo de informação. É vocês fazerem algo com essa informação, é ser produtivo e ser conclusivo, né? É muito fácil a gente ficar com as informações vagando e fica aquele bolo e que você só fica girando em círculos. Inclusive essa sessão MCO que eu trouxe aí para vocês, que a gente já fez com muitas pessoas aqui da comunidade, ela é uma sessão bem cirúrgica que vai trazer perguntas, que vai olhar a vida pessoal, profissional e financeira. Então, às vezes, a gente está se amarrando que falta o quê? Falta um conhecimento. Esse conhecimento provavelmente vai vir de alguém, nem que se alguém seja o YouTube, um livro, e falta uma ação que você ainda não fez. E o quanto é difícil também a gente fazer o que a gente ainda não fez, né? Quanto é difícil a gente sair do piloto automático e falar, cara, agora vou fazer diferente, criar minha vida diferente. Ter conclusões diferentes, pensar diferente. E esse conteúdo aqui, e toda essa jornada que a gente criou dentro da Doutora Flix, dentro do nosso canal do YouTube, dentro da própria comunidade, ela é para isso. Para trazer mais indagações para vocês. E novos pontos de vista. Porque nós criamos a nossa realidade de acordo com um ponto de vista. E esse ponto de vista geralmente nem é nosso. E a gente que comprou de alguém. Então, fiquem calmos, tranquilos, dá para destruir, descriar. É fácil? Não é fácil. É fácil pegar bagagem, crença, assim, que você acreditou a vida inteira, durante 40 anos, 50 anos, 60 anos, e soltar? Não é fácil. Mas juntos a gente consegue ressignificar através de uma ambiência. Ambiência é tudo. E o que eu estou criando aqui para vocês também é uma ambiência. Então, vamos lá. Quando eu trago para vocês o tema, como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer, primeiro de tudo, quero reforçar, todos nós somos responsáveis, responsáveis Esteves Lorena, seja muito bem-vinda. Todos nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim. Entender isso é simplesmente libertador, porque nós saímos do lugar de vítima das situações e se tornamos criadores da nossa realidade. E para criar uma realidade diferente e rica, que é o que a gente está trazendo aqui em nível de propósito desse encontro, nós precisamos ser os escritores dessa história. Né, senhora Fátima, escritora? E daí aqui eu tenho escritoras já, alunas escritoras, mentoradas escritoras. Então a gente precisa escrever uma história. E qual é a história que eu estou escrevendo? Isso está consciente e presente? Isso está bem nebuloso. Amados, a gente tem 2 mentorias muito importantes para a gente lançar ainda. A gente está com turma aberta do programa Start, que é 5 líderes de comunidade que a gente escolhe ter aqui conosco, fazendo o nosso método, nosso processo. Se faz sentido para vocês, chamem aqui, tá? Isso é um processo que ele vai continuar. Temos mais um programa que vai se chamar ERA, Estruturando, Realizando e Acelerando, que é Gestão de Vida e de Negócio. Ou seja, como que eu estou me organizando para ter a vida que eu escolho. Isso a gente ainda vai lançar. E tem outro programa, outra mentoria, eu vou ver como que eu vou chamar, OLM, Organizar, Limpar e Multiplicar, que é o nosso método de finanças. Então, agora a gente está, a partir de comunidade, entendendo a energia de escala, se desbravando nesse processo, para poder ensinar em massa vocês com método, com planilha, com tutorial, com ferramentas super práticas.
Mas estou falando esses próximos passos que a gente tem para lançar também, e se faz sentido para você agora, a gente está fazendo esse movimento no individual, tá? Mas estou colocando para vocês porque para enriquecer eu preciso me organizar. Então, isso é um outro ponto. Vamos lá. Então, para enriquecer, eu preciso me organizar. Preciso me planejar. Então, eu preciso me organizar. Dentro dessa organização vai existir um planejamento de um começo, meio e fim. Vou colocar dessa forma, tá? Começo, meio e fim. Para enriquecer, eu preciso me organizar. O que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje? Quais são meus números hoje? Quais são minhas habilidades? Minhas habilidades hoje. Entendendo o que eu tenho. Então, o que eu tenho, vamos lá. O que eu tenho. Cadê? Deixa eu diminuir aqui. O que eu tenho agora. Oh, caramba. O que eu tenho agora. O que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje. Qual é a vida que escolho viver? Ananda, não quero ficar milionária. Tá tudo bem. Não quero enriquecer. Tá tudo bem. O que você quer da sua vida? Você quer ter paz? Você quer ter uma casinha de madeira na floresta? Você quer ter uma agenda tranquila e viver de terapia? Você quer ajudar crianças carentes? Qual é a vida que você escolhe viver? Então, quando eu trago enriquecer, não é para aquele universo, eu vou me matar para fazer milhão. Não. É de uma forma muito consciente, respeitando a tua individualidade. E quando a gente fala de tua individualidade, você tem que entender quem você é na fila do pão. O que você realmente escolhe. Porque, amados, o que eu entendi, e hoje eu sou consultora e terapeuta financeira, estou aqui na linha de frente da Doutora Prosperidade, que é o meu negócio. O que eu entendi? Quando eu comecei em 2018, a atuar como planejadora financeira pessoal, e eu sou da área de finanças, ADM, essa que é minha formação, eu chegava com um script para o cliente. O que você quer? O que vinha para mim? Casa, carro, viagem. Alguém aqui assiste Hélio Couto? É mentorada do Hélio Couto? Levanta a mão. Ninguém? Caminho das palestras? Kelly, se assiste? Eu assisto, mas não sou mentorada dele, né? Mas assisto bastante os vídeos dele. Eu também assisto, mas não sou mentorada, não. Kelly, você faz o quê, minha linda? Eu já já estou aposentada e eu estou entrando no digital. Aí também faço artesanato. E daí você vai vender o quê no digital? Eu estou me afiliando nessas plataformas. Ser Plataforma afiliada mesmo. da Shopee, estou engatinhando. Legal. É como uma renda extra, Perfeito. mas eu quero prosperar. Prosperar em saúde, prosperar em conhecimento, prosperar em dinheiro. Quero ter uma vida leve, tranquila.
Quando eu falo aqui, qual que é o teu alvo? Qual que é a vida que você escolhe viver? Você tem clareza dela? Eu quero viver uma vida tranquila, uma vida que tenha uma renda boa e que eu esteja em paz. Porque assim, eu já aposentei, né? A minha vida não está ruim, mas eu quero melhorar. Para ter oportunidade mais de viagens, conhecer outros lugares e me tornar mais uma no digital. Mais uma no digital. Porque quando eu focar, que eu comprei alguns cursos, eu estou estudando, mas eu ainda estou com a mentalidade ainda de escassez, né? Então, eu tenho que destravar essas crenças, porque eu entendo se somos filhas do universo, filha do Divino Criador, podemos tudo, mas as nossas crenças fecham a nossa visão, a gente não consegue enxergar, tudo está no seu inconsciente. Então, eu preciso destravar essas crenças e focar e voar. Perfeito, minha linda. Você me puxou uma coisa aqui que é muito interessante, que é a parte de crença. Quando eu trago para vocês para se organizar, organizar a mente, organizar ambiente, organizar projeto, organizar tudo que você tem. E é desde o computador, e-mail. Jogar coisa fora, destralhar tudo. Porque ali você precisa abrir espaço para o novo. Tá? Inclusive o nosso método ali que a gente vai lançar, OLM, organizar, se organiza, daí você limpa, você joga fora. Então você precisa ver tudo, fazer uma curadoria de tudo que você tem, para você jogar fora. E esse jogar fora é aonde que eu estou amarrada ainda em nível de consciência, em nível de pensamento, em nível de condição mental. Porque existe mentalidade e habilidade, que a gente trabalha aqui dentro da doutora. E quando eu trabalhava na parte do planejamento financeiro pessoal, só a habilidade, a pessoa travava na mentalidade. E daí ali, puf, eu não tinha case de sucesso. E depois eu tive que estudar essa parte da mentalidade. Então, Kelly, seja muito bem-vinda. Manda um oizinho lá para mim, para eu poder te dar o presente aqui, a gente poder conversar também. É importante porque a crença, então, vou colocar a clássica aqui, né? Dinheiro é sujo. Tá, então eu sou limpa e vou me afastar do dinheiro. Outra coisa é, eu sei organizar e dar lucro no meu financeiro pessoal, no meu financeiro profissional. Eu sei usar uma planilha de Excel. Eu sei precificar. Porque não adianta a Kelly sair do zero no digital e ir para o 10 mil e não dar lucro. E o digital, querendo ou não, é um dos mercados mais lucrativos, dos nichos mais lucrativos que tem. Então, sim, todo mundo está indo para cá. Mas depende. Então, depende de um monte de coisa. Por isso que é importante a gente também ter o suporte de um profissional e investir em conhecimento. Porque investindo em conhecimento, eu trago desde... Kelly, você já fez terapia, né? Você já está com a fala nossa aqui. Você já é das nossas, amor. Deixa eu ver se tá... Você já é das nossas, já está falando como a gente aqui, maravilhoso. Eu já fiz terapia, eu venho estudando muito o poder do subconsciente, eu venho estudando as crenças, eu venho estudando, ouvindo muito também Hélio Couto e outros, né, da física quântica. Eu escuto muito aquela doutora Proton, que ela deu assim, eu fiquei hipnotizada com as informações dela.
E assim, eu entendo o seguinte, que desde lá da gestação, que a gente já vem sendo bombardeada, né? Vem sendo rejeitada, a rejeição, o abandono, e a gente vai chegar na idade adulta, e muitas das vezes a gente está travada, porque ainda tem alguns acordos com a mãe, alguns acordos com o pai, que não perdoam ainda. Eu já estou nesse processo também. Então, assim, eu entendo que eu estou aberta. Como eu estou aberta, o universo está Uau. me levando. Eu caí nesse grupo através de outra colega que estava em outro grupo e me chamou e me perguntou se eu queria entrar no grupo. Eu disse, já estou dentro. Então, assim, a coisa está fluindo, está fluindo. Mas eu ainda preciso muita coisa tirar dentro de mim, né? Como você diz, é um processo. Você se conhecer, eu vejo assim, nós somos um diamante e há muita rocha ainda para ser, todo dia tirar um pedacinho daquela rocha ali até chegar no diamante. E quando a gente conhecer que a gente está ali já brilhando, eu acho que a mentalidade de escassez, de pobreza, de enfermidade, de tudo, sai. É um processo. Perfeito, minha linda. Deixa eu subir. E por isso que eu gosto muito de criar com vocês, porque vai vindo informações a partir de vocês, do que vocês estão vivendo também, né? Então, eu estou aqui com os meus olhos e com os olhos dos clientes que a gente já atende aqui dentro da doutora. Mas, quando você traz essa parte da lapidação, essa lapidação, ela é pela dor. Então, assim como a gente fala de, colocando aqui bem, né? Anjos e demônios, o demônio estando conectado com a dor, e o anjo estando conectado com o amor, é uma dança que a gente não pode resistir e reagir, e sim compreender por que eu criei isso, o que eu tenho para aprender com isso, qual é a minha lapidação. Então eu fiz questão de vir aqui hoje, e se eu tivesse deitada eu ia me sentir muito mal, porque eu tinha me comprometido já com essa aula, mas tinha me comprometido, né, semana passada, e quando eu trago o próprio, meu braço daqui a pouco não tá nem mexendo, gente. Quando eu trago o próprio processo do meu braço aqui, da minha caída, de uma forma física, estou sentindo a dor hoje. Muitas das vezes a gente é fraturado em nível emocional e não consegue se curar. E pode ser essa palavra que a Kelly trouxe através do perdão. Existem várias formas de se curar das dores emocionais. E o que nos travam, geralmente, são dores emocionais. A dor, ela pode ser um medo, que pode ser uma trava, que pode ser um freio, que ela pode nos parar e não deixar a gente avançar. Então, quando a Maria até trouxe, antes da gente abrir o conteúdo aqui, passa na bacetinha, amiga. Ai, guria, eu vou, obrigada, Marie. Quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que entender os mecanismos e voltar em nível de infância, em nível de útero, em nível de que o pai e a mãe viveu. E hoje foi muito forte para mim esse processo até da minha caída, e daí eu chorei, né? Eu falei, ai, cara, sabe quando você chora assim, tipo, ai, sabe, uma tristeza, mas muito consciente, muito consciente. E eu tive muito problema, amados, além da mãe, com o meu pai, que ele não foi presente. E quando eu comecei meus processos terapêuticos de cura interna, a primeira coisa que eu fui tratar foi pai.
E quando eu perdoei meu pai, depois dele ter falecido, e quando eu ouvi isso, eu falei, cara, se eu curei a minha relação com meu pai, o meu pai morto, ele veio lá de cima, sentou do meu lado, e a gente fez a cura, por que não se curar com os vivos? Então, eu sou aluna também de um dos mentores que eu faço muito questão de honrar, e a comunidade da doutora, ela começou com esse processo, que eu entrei lá com ele, que é o Elton Euler. Ele tem hoje Aliança Divergente, e ele traz vou colocar uma técnica de fazer conversa difícil com as pessoas, de ir até a pessoa e ressignificar, e na terapia geralmente a gente vai até a pessoa em nível mental, e o que eu achei interessante do processo dele é que a gente vai em nível físico, para resolver. Então, uma das coisas que vocês podem olhar de uma forma, aproveitando a energia desse encontro, dessa aula, do que você está vendo, é entender aonde estão os seus pontos de dor emocionais e quem está conectado a eles. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Quais são verdade? E se vocês quiserem já ir escrevendo, tipo, escreve, já aproveita, tá? Quais são verdade os seus pontos de dores emocionais? E quem está conectado a eles? E quando a Kelly traz eu quero paz, quem está tirando a tua paz hoje? Vou trazer só de exemplo aí, case, tá, Kelly? Só no geral, porque todo mundo tem problemas com pessoas, e pessoas é o nosso desafio. Pessoas são os nossos mestres em nível de dor e amor. Quem nos está trazendo tudo isso? A dor e o amor, geralmente são pessoas. Hoje eu tive um acidente de trânsito, sozinha, não pude culpar ninguém. E quando eu olhei para o lado, quem me salvou? Quem me ajudou com a minha moto? Meu pai. Quando eu fui lá, eu falei, qual que é o teu nome? Ele falou, Renato. Eu falei, ô papai, você está aqui, né? Obrigada. Foi o meu pai, estava lá, e eu falei, cara, a espiritualidade, amores, não sei o que vocês entendem de tudo isso, mas eu creio, e o que eu sinto, e o que eu percebo, e o que eu acredito hoje, que todos os nossos ancestrais, eles estão aqui de guarda para nos auxiliar nisso. E quando eu vi a presença do meu pai, que eu, Ananda Deva, estou com 39 anos, e eu lembro dele 2 vezes só na vida, e hoje eu tenho um amor tão grande por esse pai, de tanta cura que eu fiz, mas eu poderia estar lá xingando ele e me vitimizando. E o que eu entendo, eu tive que passar por isso. Foi o meu Dharma, foi o meu karma. Foi a experiência negativa que eu tive que passar, foi a experiência positiva que eu tive que passar. Então, o tema da nossa aula é como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer. Entendendo que dor e amor, eles andam igual a lua e o sol. E não é porque a lua está lá em cima, porque a dor está agora no teu corpo, na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Ela serve para algo. E que presente, amados, tem atrás dessa dor para vocês. O que vocês não estão vendo, que se visse, teria uma cura transcendental em nível de alma. Porque nenhum ancestral veio rejeitar, humilhar, travar de propósito. É ignorância do nosso ser. E assim como, amados, aqui tem muitas mães, assim como tem muitos pais, e gratidão, Eric, por você estar aqui, meu amigo. Assim como tem muitos pais, tem muitas mães, aqui quem não tem filho, tá tudo certo. Cada um escolhe o que escolhe. Nós também
No nosso percurso, com certeza erramos em alguns pontos. Com certeza travamos nossos filhos em alguns pontos. E agora, estou me culpando? Estou me lamentando? Ou estou consciente que antes eu era ignorante e agora escolho mudar e fazer diferente, escolho me tratar? Escolho criar novas habilidades, criar novas conexões neurais para reagir diferente, porque tudo é uma reação. Então, quando eu trago como usar a dor e o amor a seu favor, para enriquecer, para atingir a sua prosperidade, para ter paz, para atingir o que você deseja, seja carro, casa, apartamento. Falei no Hélio Couto lá, né? Vou voltar no Hélio. Casa, carro, apartamento. Vejam com serenidade e peçam verdade para o seu corpo. Corpo, verdade. Corpo, verdade. O nosso corpo se cura, amores. E está aqui a Fátima maravilhosa para provar. Ela tem uma história incrível. O nosso corpo consegue se curar. O nosso coração se cura, mas é em nível de consciente. É em nível de entendimento. É em nível de responsabilidade, como um ponto de autorresponsabilidade. Eu criei isso. Se está acontecendo, e a gente olha até para essa parte de divórcio, né? Eu tenho uma amiga que está passando um monte de problema de divórcio. Até hoje, se separou há 5 anos e está lá com um monte de problema. Eu falei, cara, o que você tem que fazer de diferente para criar uma reação no outro diferente? Porque nós somos seres que reagem o tempo inteiro. E agora? Eu estou reagindo para o bem ou para o mal? Eu estou reagindo em cima da minha dor ou em cima do meu amor? E, amados, se a gente quer enriquecer por amor, dá para liberar a dor e limpar todos as próximas experiências negativas da vida? Não dá. A gente tem que aceitar. Mas eu não tenho como tirar um tarô aqui e começar a prever o futuro de vocês. Qual vai ser a próxima dor que vocês vão passar? Nem acho divertido isso. E legal e belo olhar para isso. Mas o que passou no passado? O que no passado, não para voltar e se vitimizar e se lamentar. Mas a pergunta agora é, verdade, quais são os pontos de dores emocionais que eu tenho agora? Isso é um ponto. Então, vocês podem listar. Isso aqui é uma ação que vocês podem fazer de hoje. Listar quais são, verdade, os seus pontos de dores emocionais. Depois, vocês podem colocar aqui quem está conectado a esse ponto de dor. Quem está conectado a esse ponto de dor. E a dor assim no estômago, sabe? Tipo assim, aquela pessoa que você vai falar, que preguiça! Ai, que dor no estômago, né, Kátia? Tipo assim, já embrulha. Lista. Lista. Tipo, coloca para o racional no papel mesmo. Porque não é legal fechar a porta para ninguém, por mais que essa pessoa tenha feito X, Y, Z. Porque assim, amados, como vocês estão conectados com essa pessoa, provavelmente essa pessoa esteja conectada com você. E daí tem o quê? Um fiozinho ligadinho ali, amados. E aquele fio, ele é bom ou é ruim? Aquele fio te prende ou te libera para prosperar. Ali está a chave.
Nossa, amores, quem pegar isso daqui, pegou, hein? Então, eu tenho que ver dentro do meu estômago. Vou mostrar minha feridinha bem delícia. Só para impactar. Fátima, feche os olhos. Ó, vou mostrar a feridinha. Então, aonde está a ferida? Aqui. Coração, estômago. É nesses lugares, amores. O chácara, tá? É coração ou estômago. Vocês vão sentir a energia nesse lugar. Por quê? Lembra, a gente está aqui para amor, uhul, ai que delícia. Vibremos, comemoremos os amores da vida, as bênçãos, os milagres, as vitórias recebidas, geradas, conquistadas. Agora, aqui que prende. Aqui que prende. Eu acabei de... Daí teve um outro amigo que falou comigo hoje, e eu falei, você tem moto, carro? Não, eu tenho um carro, eu já caí de moto, e eu caí uma vez. Olha o que ele falou. Ó, eu acabei de conversar com uma pessoa, ó, que eu conheço desde os meus 15 anos, para vocês terem uma ideia. Tô com 39. Há 24 anos conheço esse rapaz. Daí eu falei, caí de moto, não sei o quê. Dele, isso aqui é melhores. Daí eu falei, ele falou, eu também já caí de moto, e quando eu caí de moto, eu nunca mais tive moto. Ou seja, travou. Ou seja, criou lógico, uma carga, um trauma negativo. Só que atrelou com o quê? Com a moto. Só que tudo está atrelado e criando um monte de historinha na nossa cabeça. Isso que a gente precisa entender. Quais são as histórias que eu, no meu passado, que é o que a gente tem para lidar e limpar agora, quais são as histórias que eu criei de acordo com tudo que eu experienciei de positivo e negativo, porque fica aquela caixa de memória. E daí a gente pode ir lá ver divertidamente. Os botãozinhos, coisa que a gente não lembra mais, e tem coisa que a gente lembra. Só que tem coisa que a gente lembra que eu posso lembrar. Ó, a Kátia colocou, caí de bicicleta quando criança e nunca mais quis andar. Como seria, Kátia, você limpar essa memória, pegar uma bicicleta, comprar e andar? Isso é uma limpeza de memória. É uma ação que limpa. Porque cara, você foi pontual aqui, Kátia. É isso. Ele cria um fio conectado. Ou aquela experiência, vamos falar da bicicleta, vamos falar da moto, vamos falar do carro, vamos falar de relacionamento. Por exemplo, quantas pessoas que se divorciam, você quer, nunca mais, quero saber de homem. Quantas pessoas que têm trauma de homem, de pais. Vou colocar na parte dos homens que realmente, né, geralmente, né, é um pouquinho mais difundido. Tem mulheres que têm tanto problema com homens que viram lésbicas, por problema com homem. Não é nem de gosto. E daí aprende a gostar. Isso já vi, ó. Tem gente que nasce entendeu? Eu sou mulher. Fechou. Mas tem gente que se traumatiza lá no início e já bloqueia com outro sexo. Isso é fato. O que eu estou trazendo para vocês é relação de dor e amor, bloqueio. Como fazer o mecanismo para se liberar. Então, vamos lá na nossa tarefinha. Listar, eu vou reforçar, listar quais são, de verdade, os seus pontos de dores emocionais. Pronto, tá. Aqui tá doendo, meu estômago tá doendo. É estômago, amores, é estômago, é nesse chácara que vê. Quando você, senta aquele... remoeu o estômago. Tem coisa ali. Anota. Faz esse exercício. Depois, esse trauma e drama, essa minha dor no estômago, no coração, ela está atrelada a alguém? Lista do lado.
Que nem a Nanda. Tenho problema, e eu achava meu pai, julgava meu pai e criticava meu pai, me sentia rejeitada pelo meu pai, abandono em companhia, desde sempre. Ele morreu. O que eu faço? Não tem como voltar lá. Tem como voltar lá em sessão terapêutica. Daí eu mesma posso fazer esse processo para vocês. Bora, entendeu? Vamos pegar umas 3 sessões aqui dentro da Doutora Prosperidade e bora. Para quê? Porque precisa mediar e ajudar a mediar conflito. É igual o advogado. Tem que chamar, tem que limpar essa energia. Morreu, fechou. Ananda, a pessoa, se morreu, te oriento a procurar especialista para te ajudar com o processo. Foi assim que eu resolvi um caminhão de problema familiar, um caminhão. Ananda, a pessoa está viva. Busca resolver pessoalmente. Busca ligar. Busca limpar isso. Porque às vezes é uma historinha que você está contando, às vezes é uma coisa que você julgou, que você criou expectativa, que você fez todo um emaranhado e a pessoa está pensando outra coisa, já viveu a vida dela. E às vezes só essa fala já é libertadora. Fala, fulano e tal, eu me senti assim. Como que você tá? Podemos conversar? E é doideira o quanto, amores, isso daí resolve e desemaranha e limpa. Você, tua alma, teu coração. Ai, Fátima, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui nos comentários. A Kelly colocou, eu bati o carro e comprei uma moto, travei. Ó, tive acidente de carro, sofri bloqueio emocional. Eu também caí ao aprender de bicicleta, nunca mais andei. A Ciara colocou aqui, após terapia, eu voltei à consciência e bora. Ciara é motoqueira também, das minhas aí, né? Elisângela colocou muito boas suas colocações, Ananda, pegando nas minhas emoções. A Fátima colocou, eu já tive tanto problema de estômago que ao chegar perto de uma pessoa, juntava saliva na boca até vomitar. Meu Senhor amado, é isso, amores. Então, quando eu falo de chácara para vocês, vamos lá, a gente tem 7 pontos, 7 chácaras principais. Chácaras é a energia vital, vamos pesquisar também sobre, né? Então, vamos lá. A gente está trabalhando dor no estômago, dor no coração. O que a gente precisa para limpar? Falar. Amados, vamos lá com a terapeuta Nanda agora, falando com vocês. Se eu estou com meu estômago embrulhado por causa de algo, de alguma dor que aconteceu e ainda está ali, remexendo. Se meu coração está craquelado, porque mamãe falou, porque papai falou, vocês podem e vocês precisam, para liberar isso daqui, verbalizar. Daí traz aqui, ó. E aqui, nas mulheres amadas. E agora só estamos em mulheres aqui, ó. Nas mulheres é onde a gente mais trava. Porque a mulher tem que ser boazinha, tem que ser mamãe. Né, Kátia? A gente estava participando da aula do Tiago Caetano, ali agora, e a gente estava falando sobre isso. Sobre o quanto nós temos que ser boazinhas, e com isso a gente não se posiciona. E daí, se eu me posicionar, você é homem, vou estar na energia masculina, vou ser macho sim, senhor, vou pôr na mesa. Interessante ponto de vista. Então, a gente precisa resolver isso com isso, falando.
Mas para resolver isso, precisa estar aqui, ó, na nossa consciência. Puxa, estou vendo. Espero que vocês estejam vendo algo e espero que com as minhas indagações aqui vocês estejam. A Ciara colocou, mamãe não pode chorar, não pode descansar. Quais são os pontos de vista que vocês criaram sobre tudo isso? Qual é as histórias que te contaram sobre tudo isso, sobre não chorar? E hoje eu cheguei em casa, toda assim, quando eu olhei para minha filha, eu falei, eu não tenho problema nenhum de chorar na frente da minha filha. Dela, mãe, mamãe chora também quando sai. Amadas, a gente precisa se permitir reverberar todas essas nossas sensações e permitir sair por aqui, por aqui, por aqui. Do que eu vejo de tudo, nós mulheres, homem fala mais, homem é mais reto, né? Papo reto, né? Homem tem outros problemas. Homens, amados, amo vocês, mas tem outros probleminhas. Cada um tem um problema de acordo com a sua sexualidade aqui mesmo. Então, nós mulheres travamos aqui. E como que a gente vai enriquecer, sendo que aqui está tudo travado? O case da Kelly, puxa, vou para o digital, amada, você vai ter que aprender a falar. Eu te recomendo um livro que tem dentro da nossa biblioteca, Bora Vender. Já ouviu falar desse livro, Kelly? Bora Vender? Você tem esse livro? Eu te passo ele. Ainda não. Se você quiser físico, você pode comprar na nossa biblioteca. Viu? Vou até aproveitar só aspas da biblioteca aqui, para mostrar para vocês, porque eu estou trazendo conteúdos em nível profundo de 2 horas aqui para vocês, não sei até que horas que vai durar isso aqui, tá? A princípio eu coloquei 2 horas. Estou trazendo algumas consciências para vocês através do mapa, mas se vocês entrarem no nosso site maravilhoso, Deus abençoe, amo ele, tem aqui, ó, vocês já me puxam no botãozinho da home, é draprosperidade.com.br. Tem conteúdo em texto que eu já mostrei para vocês. Se vocês lerem o conteúdo, comenta lá embaixo, que é muito bom a gente receber. Ai, tô adorando o comentário de vocês, tá? Mas não é uma coisa que, né, a gente ainda vai explodir esse blog aqui, em nome de Jesus. E a gente tem aqui a biblioteca, tá, Kelly? Então, temos 33 recomendações de livros para vocês, mas o que eu estou trazendo agora é esse Bora Vender para Kelly. Então, Kelly, se você quiser comprar o livro, você pode comprar direto na nossa biblioteca. Recomendo que compre aqui, porque daí a gente ganha os 10% da Amazon. A gente também é afiliado. Esse site está no grupo? Tá na descrição do grupo, sim. Ah, mas eu posso te mandar o link direto se você me chamar, tá? Para te agilizar. Ou seja, bora vender é uma habilidade. Para quê? Para enriquecer. Desculpa, mas você quer enriquecer, você vai precisar aprender a vender melhor, vender mais fácil. E para você vender, você precisa usar esse chácara. Vocês estão vendo como tudo está conectado? E desculpa, não consigo fazer de outra forma. Eu vou indo e vindo em tudo isso. Porque se eu estou travada na minha dor, eu prendo o fluxo da fala. Porque eu não verbalizei, eu não chorei. E às vezes é um choro fudido que você precisa chorar, amada. É um grito que você precisa berrar. É um perdão que você precisa liberar. São coisas profundas, intensas. Em nível de ancestralidade, mas se a gente não se liberar, a gente não libera os nossos descendentes. A gente precisa... Eu tenho consciência disso. E assim, eu fiz uma meditação guiada com a mentora do perdão da mãe. Minha voz subiu. É isso, cara. E some. O chakra, o cardíaco, o laríngeo. Troço, né? Não dá uma dor no coração? Dá dor no coração. E o cardíaco, então, e o laríngeo.
o frontal, o coronário, eu sei desses chakras todos aí. Essa parte espiritual eu sei tudo. Aí ela falou assim, você precisa perdoar. Ele É começou verdade. fazendo, daqui a pouco já tive dor no estômago, diarreia, e eu ainda sinto que eu ainda preciso perdoar muita coisa. Exato, minha linda, porque são muitas camadas. E cada aula aqui é uma camada para vocês. E quando eu olhei o tema, eu falei, nossa, que tema, né? Importante. E sempre vem umas catarse do tema para mim aqui também, entendeu? E eu não vou falar assim, nossa, estou maravilhoso. Não! Só que assim, eu caí. Eu vou ficar lá estatelada, ai, o asfalto, vou colocar a culpa na areia. Não posso. Eu falei, nossa, que droga, eu tava abençoando a areia, mas ó, a areia que eu piso para fazer os áudios para vocês é a areia que me derrubou. A pessoa que te ama, que te traz o maior amor da tua vida, pode ser uma pessoa que você vai odiar daqui a pouco. Não sei. Só sei que é da nossa. Prestem atenção, por favor, amadas. É da nossa responsabilidade resolver as nossas questões emocionais. Não esperem o outro se resolver, marido, filho, mãe, avó, papagaio, pai, tio. É da sua, isso que eu quero trazer, que é a coluna dorsal de tudo. É da sua responsabilidade resolver as suas dores emocionais. Não tem como o outro resolver por você. Então, compreenda de uma forma profunda que a dor e o amor é uma dança. Não tem como fugir de um. Só que tem como, a partir do amor, de eu olhar, Kelly, e curar todo esse meu sistema, Kelly, Kátia, Fátima, Ciara, que está falando aqui, Lisângela, todo mundo que está aqui. Tem como, através desta dança, eu indo para o amor, curar a dor. Eu falei, pai, por amor, eu tô bancando terapia. Eu banquei tanta terapia que eu virei terapeuta em 15 técnicas. Tem pessoa com mais problema que eu? Não sei, deve ter. Mas eu banquei o meu progresso. Eu banquei o meu processo. E todas as noites eu durmo com muita paz no coração, muita consciência em cada dia que eu tenho. E por mais de ter caído, me estatelado no chão, tô aqui firme e forte, porque é por propósito que eu crio Doutora Prosperidade. É por propósito que eu crio a minha vida. E eu escolho tudo que eu aprendi começar a transbordar, nem que seja na vida de 1, 2, 3, e que bom que hoje teve 12 pessoas na aula. Olha que coisa mais linda, Fátima. É insistência. Então, quando a Maria traz assim, ai, desisti. Cara, não desistam. Façam até dar certo. Entendam o processo. Não é sobre. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Nunca é sobre a moto, é sempre sobre você. E se eu cair hoje, eu falei, que presente tem aqui, universo? Por que que eu criei isso? Eu faço essas perguntas para mim, amadas. Por que que eu criei isso? Eu não vou culpar ninguém. Eu vou chorar, porque doeu, porque tá. Ai, não consegui deitar. Entendeu? Agora eu tô dormindo todo assim. Tá pingando sangue no meu sofá. Falei, poxa, mas como que eu transmuto e crio em cima das dores que eu tenho? Isso vai para o nosso banco de perguntas, calma aí. Como eu transmuto e crio em cima das dores que tenho? Não é quebrando relações, amores. Não é parando de falar com pessoas. Não é brigando com pessoas. Não é pondo ações, indo para advogado, brigar. Não é no fio do bigode aqui, ó. A gente tem que voltar nas raízes. Fala, Fátima, vem aqui. E às vezes a gente não vai porque a gente que fez alguma caquinha, né? Mas como seria ir voltar lá e falar, puxa, me desculpa. E nessa, Kelly, o que você dá para fazer, minha linda, é o seguinte: o que eu puder entregar para vocês, vou entregar aqui. Lógico. Quer contratar a parte terapêutica? Bora, entendeu? Bora se organizar, bora criar habilidade, bora olhar para tudo isso. Se precisar de ajuda, estou aqui. Hoje, vendendo minha hora e bora.
com os métodos aí para rodar, para soltar para vocês, cada coisa no seu tempo. Mas o que eu te recomendo, Kelly, e que bom que você trouxe esse exemplo, muito obrigado por você ter falado, isso já é um processo de você verbalizar, tipo, deixa eu ver, vomita. E a própria catarse da Fátima, tipo, vou vomitar, chegava a vomitar, inclusive. Na ayahuasca a gente vê muito vômito, né? Na ayahuasca o processo é mais vomitar lá tudo, que daí aquela limpeza profunda ali com a mata, né? Eu participei. Doideira, né? Doideira. Então, o que eu recomendo? Vai até tua mãe e verbaliza, perdoa na cara dela. E vê o que mais se requer. Fala, mãe, só ouve. Deixa eu te falar algumas coisas que eu estou sentindo. Por favor. E, e entre perdão tem a gratidão. É sempre a dualidade. Então, eu escolhi trazer uma dualidade hoje. Tive meu processo de dor de manhã, na hora da tarde, tive. E agora eu estou transformando em amor. Eu falei, o que eu faço com essa energia? O que eu faço de bom com isso? Deixa eu aproveitar essa energia. Deixa eu aproveitar essa catarse. Ela não vai me derrubar. Eu estou consciente, fui eu que criei ela. Compreendem? Então, a dor é muito fácil. Qual que é a consciência? Na dor, eu me vitimizo. Ai, foi o outro. Ai, a mamãe fez. Não, amados. Vocês tiveram que passar por isso. Agora, como vocês enxergam tudo isso, é o ouro da lapidação. Da lapidação. Na dor eu me vitimizo. Agora que vi que sou responsável pelo bom e ruim que me acontece, tudo eu vejo, agradeço e aprendo com isso. Uma coisa do nosso mercado aqui. Tem muito golpe, né? Consultores de investimento, rentabilidade de 5% por mês, plataformas interessantes com criptomoedas. É muito fácil as pessoas irem nesse caminho. Já tive alguns clientes aqui que perderam dinheiro com golpe. E a gente pode entender até tigrinho, né? Tá muito em alta. É muito fácil uma pessoa que cai em golpe não investir mais e não acreditar em. Não investir mais, travar. Então, assim, é fazer até dar certo, é entender qual é o diploma que tem ali, é mudar de postura e literalmente escrever o diploma, pôr na parede e não ficar parado lá. Ai, porque eu sou culpada. Ai, porque como que eu fui fazer isso? Não, amadas. Bora para frente. Quando eu trago uma consciência para vocês, vamos voltar para trás e entender pontos de dor emocional. Aqui, liberar na fala. Pessoa já era, faleceu, libera com o terapeuta, é o que eu recomendo, porque daí o terapeuta ele vai te ajudar a abrir aquela caixa e se aprofundar em camadas. Você não tem força, tá? Recomendo ajuda profissional igual você vai fazer uma cirurgia. É igual, ai, cara, vou mostrar de novo essa coisa aqui horrorosa. É igual eu. Ele tá assim porque eu que limpei. Entendeu? Limpei que nem minha cara ali. Agora, se eu vou no médico, ele não ia estar assim. Já tá todo esterilizadinho. Assim. Não é? Porque o médico tem as ferramentas, as técnicas. E ele tá ali intermediando a limpeza.
do curativo. Então, invistam em conhecimento, invistam em terapia. E se quiserem, nós, terapia, aqui é só chamar e bora. O que mais vale, porque isso que vai te trazer paz. E daí o que a Kelly está trazendo, paz. E na verdade tudo é por dinheiro e nada é por dinheiro, amores. Que nem eu trago aqui, ai, vamos enriquecer. Ai, Nanda, não quero ser milionário, não quero. Cara, o que você quer da sua vida? E voltando. Na Nanda Planejadora Financeira de 2018. Quando eu comecei a atender os clientes, quero viajar, carro, casa. Viajar, carro, casa. O Hélio Couto, ele fala, casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. O meu era viajar, carro, casa. O básico. Só que quando eu ia em camadas para o cliente, eu via que aquilo lá nem era um objetivo dele. O que afinal é o teu objetivo? Amados, quando a gente entende o alvo, a vida que eu escolho viver, e ela tem energia, a gente cria ela. Agora, se você está pautado em objetivos do coletivo, você não tem magnetismo. Então, quando eu trago para vocês que, em nível de consciência, vocês precisam se organizar, o que eu tenho hoje? Planejar, segunda camada. Vamos colocar projeto, começo, meio e fim. Mas esse fim é para onde? Qual é o fim? O fim é a vida que escolho viver. E ela não é só em nível financeiro, material. Ela precisa estar atrelada aos dois. Por favor, escrevam uma carta. A vida no presente é o melhor. A vida que estou vivendo agora, ela é assim. Tá. Detalha ela. Vivo na casa X, tô morando na praia, tô atendendo os melhores clientes da minha vida, tô faturando tanto, tá acontecendo isso. Detalhem em nível emocional e material. Então, detalhem em nível material e emocional. Porque ali daí você vai criar uma rota para nortear esse alvo, esse como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer. Enriquecer, eu estou trazendo o alvo, a vida que você escolhe viver. E daí, tudo que vai acontecendo no meio do caminho, dor e amor, você precisa nortear para aquilo, converter a energia. Não parar naquilo. Não parar naquilo. Converter energia. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Aconteceu bênção, gratidão, por mais bênção. Aconteceu catástrofe, o que tem de presente aqui para mim? Então, essas duas perguntas poderosas aconteceu bênção, gratidão, bênção. Por mais disso, por favor, agradeçam. Coisa básica, mas é uma energia gloriosa. Aconteceu catástrofe, vou colocar dessa forma, catástrofe. Que presente tem aqui para mim? Que presente tem aqui para mim? Como posso converter isso em bênção?
como posso converter isso em bênção? Não, lembrem, não se vitimizem. E a partir do não se vitimizar, não se vitimizar, vocês podem fazer mais uma tarefa. Fazer lista de quais lugares ainda me encontro na minha história como vítima. E daí tem uma máxima, né, que o pessoal fala, vítima não prospera. Quando eu olho para essa fala, vítima não prospera, é porque a vítima, ela está amarrada e quem cria isso é o algoz. E como a vítima não cria nada, ela está amarrada. Vê se faz sentido para vocês, tá? Se eu consigo explicar. Como a vítima, ela está amarrada. Quem domina e quem cria é o algoz. Ela não tem domínio sobre a vida e não tem domínio sobre as suas criações. Faz sentido para vocês? O pessoal está fazendo sim. Então, a gente precisa ter um entendimento muito sensato sobre isso. Porque é muito fácil eu achar culpados sobre a minha prosperidade. Ah, porque o marido não me deixa trabalhar. Porque minha mãe XYZ, o meu pai, a minha avó. E a gente precisa começar a perceber o que sai da nossa boca. Como história, como desculpa. Daí mais um ponto. Quais são as desculpas que eu mesma me digo. Deixa eu ver. Tá. Quais são as desculpas que eu mesma me digo? Quais são as desculpas que eu mesma me digo para realizar uma realidade escassa? Eita! Vou até colocar no chat aqui para vocês. Quais são as desculpas que eu mesma me digo para realizar uma realidade escassa? Quais são, afinal, as justificativas que saem da minha boca? Que saem da minha boca. Olha lá, que coisa mais linda. Eu atendi a Marie lá ano passado. O objetivo dela era sair, ter uma casa, outra casa. E agora já trouxe o testemunho. Puxa, não participei dos encontros porque eu estava aí no processo de ter a minha casa, agora tá falando de outro espaço. Então é muito importante e está sendo muito incrível esse processo de comunidade aqui que a gente lançou, porque a gente está acompanhando vocês já um percurso de 1 ano e meio, daqui a pouco já. Olha que coisa mais linda. Ver o crescimento de cada um. Crescimento da própria Kátia, da Elisângela, da Fátima, a Ciara começou agora com a gente de uma forma mais forte. Kelly, seja muito bem-vinda. Helena, Luzia, Josiane, depois se quiser abrir a tela. A Maria, ó, verdade, estou em outro lugar, espaço, faz todo sentido.
Então a gente tem que progredir para onde? O que você quer? A Marie declarou para mim em terapia que ela queria outro espaço. Eu falei, bora! Aonde que você não está acreditando que você consegue? Outra pergunta. Ó. Aonde você está acreditando que você não pode enriquecer? Que você não pode vencer? Que você não pode ter a vida que você escolhe viver? Que você não pode. Obrigada, minha linda, deixa aí. Que você não pode. Obrigada, minha linda. Minha filha, que a pano tá pingando sangue aqui na mesa. Eu falei, é isso, amados. Ó, que você não pode deixar, que você não, ó, aonde você está acreditando que você não pode ter, que você não pode. Pode falar, Kátia. Fala para ela que você está dando sangue por nós. É verdade. Literalmente, assim. Ai, gente, vocês estão doidos. Mas daqui é a minha, nossa, cara, daqui expande para mim demais, daqui, nossa, me alegra demais. Então, assim, o que para você te alegra? Como pode ter mais disso? Mas você se machucou para trazer essa consciência para gente. Senão não seria. Não teria esse impacto, né? Aquele impacto. Ai, É uma ai. dor real, né? É uma dor real e quais são as dores. E lógico, quando a gente fala de dor real, o corpo ele se recupera, vai ficar uma cicatriz, fica. Só que aqueles em nível de alma é muito difícil diagnosticar, é muito difícil entender de onde que vem, qual que é o lastro. Então, o que eu estou trazendo para vocês são esses lastros. Compreendem? Da onde que vem. Só que daí, se você não enxerga aonde que está doendo o teu estômago, de verdade, assim, ó. Putz, cara, essa situação, essa pessoa, aconteceu isso lá atrás. Se você não entende essa parte do teu coração, se você não verbaliza e não resolve isso de cara a cara com a pessoa, você trava o teu chakra básico, que é da ação. Então, assim, não vou mais andar de bicicleta, não vou mais ter moto, não vou mais dirigir carro. E quais são essas ações que vocês travam, que precisam ser olhados e vistos, ressignificados, com muita amorosidade, daí tem que ir lá para o amor, com muita amorosidade, para vocês irem para o próximo passo, porque daí ali fica amarrado, enlaçado. Você fica enlaçado com a pessoa, enlaçado com o trauma e com o drama, com a situação, com a experiência. E daí não vem próxima fase, amores. Não vem próxima fase, não interessa se você tem 20, 30, 40, 50. Você pode estar experienciando uma mesma realidade há 40 anos. E todos nós podemos ter uma vida extraordinária, em nível sentimental, em nível emocional, em nível de conseguir realizar coisas. Amados, o que eu tinha de bloqueio também, vou falar para vocês. Tenho ainda, com sucesso. Mas muitas coisas eu fui deixando, mas eu fui resolvendo na ambiência. Eu falei, cara, tenho dificuldade de escrever. Vou lá me conectar com uma escritora. Tenho dificuldade de criar plano de negócio. Vou lá me conectar com uma consultora. Tenho dificuldade de entender minhas emoções. Vou lá fazer amizade com uma terapeuta. E quando eu falo dessas conexões intencionais, essas conexões intencionais, elas têm que ser via de mão dupla, equilíbrio de energia.
De nenhuma maneira estou indo até Elisângela para sugar Elisângela. Eu tive um processo lindo aqui dentro da Doutora Prosperidade com a Elisângela. Eu falei, Elisângela, bora, te ajudo também, você me ajuda, bora, o que mais é possível, tamo bem, não tamo bem, te devo alguma coisa, não te devo alguma coisa, a gente tem que chegar nessa fala limpa para as pessoas e que é um desafio terrível. E daí a gente não tem fala limpa com o outro, não tem fala limpa com a gente também. Daí eu crio uma própria historinha comigo, e daí aquela história vira um emaranhado que cria escassez de merda. Cria um monte de trauma e drama para frente também. Agora, quando a gente limpa e pega diploma, nós limpamos nosso fluxo para frente. E nós realmente progredimos. Compreendem? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o slide de novo para vocês, para reforçar o que a gente trouxe aqui. Algumas coisas consegui escrever e muitas não consegui, né? Então, vamos lá. Como usar a dor e o amor a seu favor para enriquecer? Primeiro, entendam que vocês são responsáveis por tudo que acontece. E daí, se tiver erro aqui, tá tudo bem, né? Bora. Acontece. Que eu vou escrevendo rápido, daí come letra, escreve errado. Todos nós somos responsáveis por tudo que nos acontece de bom ou de ruim. Então, tenham alta responsabilidade e entendam que tudo a gente está criando. Eu posso viver o paraíso aqui na Terra, posso viver o inferno aqui na Terra. E vocês sabem que tem gente que vive o paraíso e tem gente que vive o inferno. Não precisa morrer para acontecer nada disso, não. Tá? Vamos lá. Escolham viver o paraíso e o amor. Isso é uma escolha, isso é criado, isso é consciente, isso é manifestado, isso é um trabalho interno. Orar e vigiar 24/7, a cada segundo, tá? Para enriquecer, eu preciso entender o que eu tenho hoje de riqueza. E o que eu tenho hoje de recurso, em nível de números, em nível de habilidades, em nível emocional. E lembrem, tudo pode ser monetizável. Tudo pode ser monetizável. Quando eu vi um cara no Instagram vendendo voz grossa para homens, eu falei, não, cara, você se superou. Fiquei chocada. Kátia. Voz grossa para homens. Aprenda aqui o meu método para você ter uma voz grossa e emocionar as mulheres. Eu falei, não, cara, se superou, mano. Tudo é monetizável. E daí tem o livro Bora Vender, barará, barará, tem umas habilidades que se requerem, bora, né? Ai, amor. Então, entendam o que vocês têm hoje, organizem, se organizem. Organizei, eu vou colocar em linha de projeto, começo, meio e fim. Tá, tô aqui, vou fazer isso aqui esse mês que vem vou fazer aquilo lá, e vou ir fazendo. Para ir para onde? Para a vida que eu escolho viver. Qual que é o fim? A morte? Não, é o teu alvo, que você está conseguindo visualizar agora. A vida que você escolhe viver. Ela é uma energia. Ela é tanto a parte material como emocional disso. Eu estou em paz porque estou vivendo XYZ, parará, parará. Detalhe, pode escrever uma carta da vida que você escolhe viver. Ó, escreva carta no hoje, no presente, detalhando sua vida. Isso aqui a gente também faz em processo terapêutico, né? Bora. Então, trouxemos também nível de consciência, a partir da dor. E nessa parte da dor, entendendo que ela é muito fácil da gente se vitimizar. Então, eu não preciso ser vítima. Eu posso ser criadora da minha realidade.
eu criei isso daqui e tá tudo bem que o presente tem atrás disso. Porque no fundo do poço tem uma mola. A gente precisa passar pela dor para... Nossa, dá uma acordada assim. Ah, o que eu estou fazendo na minha vida? Dá para ficar pior? Dá para ficar sempre pior, amores. Mas não precisa mais ficar pior. Daí tem uma pergunta muito forte, que eu vou até colocar aqui, ó. O que de pior precisa me acontecer para eu me mexer? Para eu mudar? Para eu me posicionar? Daí você pode jogar para o que você quiser. O que de pior precisa me acontecer para eu me mexer? Sabe aquele processo que você está vivendo? Puxa, estou empurrando com a barriga, não estou com força para decidir. O que de pior precisa acontecer para você decidir? Daí, dependendo, você mesmo cria aquilo lá. É uma coisa de doido. Falar, isso aqui que eu precisava para me mexer. E tá tudo bem. Perguntas que vieram. Como eu transmuto e crio em cima das dores que tenho? Aconteceu bênção, gratidão, bênção. Por mais disso, por favor. Aconteceu catástrofe, que presente tem aqui para mim? Como posso converter isso em bênção? E mais uma pergunta importante. Aonde você está acreditando que você não pode enriquecer? Quem te contou isso? Qual é a historinha que está rodando aí dentro? Bora destruir e descriar, porque todo mundo pode. Todo mundo pode. Mas tem gente que desiste no meio do caminho. Ia desistir da bicicleta, desistir da moto. Desistir de dirigir carro. Tá? Nossa, eu pus criança em um monte de lugar. Ações. Vocês podem listar quais são os pontos de dores emocionais e quem está conectado a eles. Tô com essa dor. Quem está conectado? Depois, você vá até o autor, digamos, né, entre aspas, da dor e se resolva em nível de energia e fala para limpar o campo. Para limpar o emaranhado. Daí faz a lista e começa a agendar com o povo, amor. Fala, Fátima, ó, vamos agendar segunda, Lisângela terça, Kelly quarta e começa, entendeu? Vai na alegria, dá risada e bora. Não parem enquanto você não terminar essa lista. Você vai ver que vocês vão virar outras pessoas e o troço vai assim... Daí começa a acontecer um monte de mágica na vida, amores. Oh, meu Deus, apareceu. Daí começa a aparecer dinheiro. Começa a aparecer novas pessoas. Começa a aparecer um monte de bênção. Começa a aparecer cliente. Começa a aparecer ideia. Começa a aparecer projeto. É uma doideira quando a gente limpa isso daqui, ó. Então, vamos lá. Ações. Não se vitimizar, fazer lista de quais lugares ainda me encontro na minha história como vítima. E daí ir lá olhar. Oh, verdade que eu sou vítima? Criei isso, qual presente tinha atrás disso? Qual diploma tinha aqui? Bora, bora, bora. Espera um pouquinho. Já vai? Espera só um pouquinho. Ó, outras ações. Quais são as desculpas que eu mesma me digo para realizar uma realidade escassa? Quais são as justificativas que saem da minha boca? Então, entendam.
o que enriquecer para mim, qual é o meu alvo. Façam perguntas que nem doidas para caçar informação. Vejam as ações que vocês podem fazer a partir desta aula. E, amadas, eu criei aqui um PDF para vocês. Vou colocar mais aqui, ó. Vamos pôr um mais aqui, ó. Com 20 afirmações. Bonitinho. Para vocês fazerem. E eu vou dar esse material. Opa! Calma aí. Eu vou dar esse material para quem me chamar aqui. Porque daí tem umas pessoas que não têm o telefone. Tá? Vou dar esse material aqui fechadinho em PDF. Amadas, não quero me prolongar muito. Fez sentido para as novas aí, Kelly? Curtiu a aula? Curti bastante a aula. Muito boa, viu, a tua explicação. Veio Eu sei que esse trabalho de perdoar a mãe, a gente começa a despertar, eu comecei a despertar isso tem uns 6 meses para cá. tem camada, amiga. E bora. Se divirta com o processo. Dê risada com a mamãe. Ela tá viva. Ah, não, já desencarnou, tem 7 anos. Dá para resolver, Mãe, tá? pai, dá para resolver. E quando você falou assim que você viu seu pai, eu acredito que eu tenho esse dom também. Eu vou me conectar e ter uma conversa Se e conecta e agradecer, conversa. E se precisar de ajuda, a gente tá aqui. viu? Gratidão Tá pela joia. presença, viu? Foi ótimo. Ó, a Marisa escreveu um monte de coisa lá. Josiane, foi boa a aula e primeira vez sua aqui, minha linda? Sim, primeira vez, foi maravilhosa, Nanda, obrigada. Fez sentido ser. Fez, total. Que bom, me mande um oi no WhatsApp, por favor. Mando. Que mando tem sim. pessoas que eu ainda não salvei o contato e daí eu não tenho. Daí eu quero mandar esse PDFzinho aqui, já mais um áudiozinho também para vocês de presente, pela participação, tá? Amadas, alguém mais quer falar? Algum oi? Como foi? Bora, o que mais é possível? Ai, e eu meus pingos de sangue aqui. Ai, amados, me ralei até o dedão do pé. O braço, eu fiz assim, derralou até o pé. Oh, glória. Amadas, ai, muito obrigada. Que esse processo de dor vocês possam transformar em muito amor. Que vocês desejam na vida de vocês, que vocês realmente possam enriquecer, encontrar o caminho de luz, encontrar o caminho da sabedoria, encontrar o caminho da paz, encontrar o caminho da perseverança, encontrar todas as habilidades que se requerem e liberar todos esses pontos emocionais aí, ó. Vão liberando, que essa aula possa ser realmente uma luz e que vocês possam permitir que venha a informação, tá? Abres aqui para entrar a informação e contem com a gente, estejam nas próximas aulas. Eu vou soltar sempre nas duas comunidades, a gente só vai fazer aula quarta-feira agora, e só alimentar a doutora Flix e o GCN Flix eu vou trazer uma outra pegada de conteúdo ali, mas também trazer os parceiros e bora, a gente tem muita gente boa aqui com a gente, tá? Gratidão pela vida de todos. Ciara, pode falar, minha linda? Essa aula me tocou muito sobre a questão do propósito, né? A gente não entende, aí só vai entender depois. Você teve esse processo de dor para você sentir, para você passar. Me lembrou e me recorda também, porque eu tô nesse processo também. Tá no dor, né? Tá lá, eu também. E o que acontece? E a gente toca no ponto certo, na ferida emocional da pessoa, que é onde que você acerta com gatilhos mentais. E aí eu tive uma experiência, uma conexão com uma pessoa positiva, porque eu toquei na ferida através da minha dor. Então, esse processo de dor é o propósito, é o que vai nos elevar essa transformação para o outro.
Então, eu só tenho mesmo que ser grata a essa aula de hoje. Obrigada, minha linda. A gente sempre reverbera, né? O que a gente está passando, sempre vem pessoas ali para a gente poder compartilhar. Espero que você possa se reerguer aí, bora, estamos juntas, entendeu? Põe pressão na tua comunidade, não pare, que você tem um propósito muito lindo, muito divino aí pela frente, cada um aqui tem, e a gente precisa só se conectar com ele para a gente sustentar o processo, né? De dor que acontece, mas sempre se responsabilizar e sempre, nas caídas, levantar rapidinho e falar, bora continuar. Coloquem alegria aí, estamos juntos. Gratidão pela vida de cada uma. Gratidão, gratidão, gratidão. Quarta-feira é nós de novo, viu? E depois vai estar ali no ar, quem puder compartilhar, seguir o canal, comentar aqui embaixo do vídeo. É muito importante aí o comentário de vocês para a gente poder crescer juntos. Tá, amores? Gratidão, gratidão. Bom descanso para todas.